Boa noite a quem está entrando, boa noite. Hoje vamos falar. Boa noite, Luiz, boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. Hoje vamos falar de um tema, mais um tema, tempos de pandemia, enfrentamento da morte e processo de luto. Anne, boa noite. Maria do Carmo, Rita Ferreira, muito boa noite. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, Luzia, muito boa noite. Uma colega de faculdade, médica, doutora Giovana Muniz Ferreira, ginecologista, obstetra. Boa noite, Ayala Andrade, boa noite. Falar da morte, do processo de luto, que é algo que é natural, basta, a gente já fala, né? Basta nascer para morrer. Mas será que no tempos de pandemia isso é diferente? Muito boa noite a todo mundo que está entrando. Tem uma fala do Fabrício Carpinejar. Cleidiane, boa noite. Ana Cecília, Ifa Araújo, muito boa noite a todos vocês. O Fabrício Carpinejar, ele publicou no jornal Folha de São Paulo essa semana, eu vou ler um trecho para vocês, extremamente me tocou, quando ele fala, esses 60 mil mortos no Brasil não foram mortos, foram desaparecidos. Você não iniciou o luto, não viu ele ser fechado, enterrado. Boa noite, Novaes. Boa noite, Elisângela. Então, você não viu ele ser fechado, enterrado. Não tem experiência visual para fechar a dor. Se você não enterra quem você ama, terá a sensação de que ele pode tocar a companhia a qualquer momento. Não tem a fase de aceitação para depois negar. Benício, deixa eu ver aqui nossa convidada. Ela já entrou. Josi, boa noite. Então, culturalmente, a morte é um assunto muito comum, mas muito Delbrando, boa noite, Rita, é um assunto muito, não é um assunto que a gente costuma falar no nosso cotidiano. Boa noite, doutora Giovana. Consegue me ver direitinho? Consegue me ver bem, Ana? Baixa um pouquinho, por favor, a câmera para a gente ver você melhor. Isso. Aí, agora sim. Carol Holanda, boa noite. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre o tema. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Érica, muito boa noite, de estar aqui com a gente nesse bate-papo para falar sobre um tema extremamente importante do nosso cotidiano, mas que a gente não fala muito, e principalmente porque para você, eu sei que é assim, ainda mais sensível, né? Porque para mim, pessoalmente, que não vivenciei isso, falar de algo que eu não vivi não tem nem sentido, né? É, mas, assim, a gente sabe que vai viver essa perda, mas a gente dificilmente toca nela. Até para que quando ela aconteça, boa noite, Carla, para quando ela aconteça, é como se psicologicamente a gente, teoricamente, a gente acha que vai estar preparado. Mas, na verdade, eu acredito, imagine você vai falar sobre esse assunto, talvez não esteja. E o nosso cérebro, e aí vai um pouquinho de biologia. A Dilma, muito boa noite. A gente não, ao longo da nossa história, da nossa evolução, nós não nos preparamos para esse grande volume de perdas. Ana Lúcia, boa noite. Numa grande velocidade como a gente tem visto, né? Com vários aviões, todos os dias, levando muitas vidas. Então, é um nível de tensão e de estresse
para nós, sejam de pessoas conhecidas ou desconhecidas, e nós não estamos adaptados para isso, neurobiologicamente. Sandra, muito boa noite. Então, é uma velocidade muito grande, são muitas perdas. Hoje no Brasil já são 66 mil pessoas. Então, falar sobre o luto em tempos de pandemia, eu imagino que deva ser diferente. O luto por si só já é um processo, né, de reações negativas ou desagradáveis, né, causada por um processo de perda. Então, quanto mais apego, mais esse processo pode ser doloroso. Ele é descrito como uma tristeza profunda e tem algumas fases, né, que começa com a negação, depois tem a raiva, tem a barganha, tem a tristeza, a fase da depressão, quando a gente se isola, e aí quando a gente realmente começa a processar o luto, até a aceitação. Isso aí para falar Rosa Ferreira. Boa noite, Rosa. Está falando, olha eu aqui. Boa noite, Rosa. Mas, enfim, isso é o que acontece no luto tradicional. Quando, eventualmente, né, Carlos Neto, boa noite, acontece uma perda com o familiar de uma forma inesperada. Acontece também com o emprego que eu tenho um vínculo muito forte. Acontece quando eu me separo de alguém, eu também vivo lutos. Mas, Giovana, Boa noite, você Ana. que vivenciou isso, boa noite, né? Como é esse processo de enfrentamento da morte, o processo de luto na pandemia? Fala um Boa pouquinho noite, para a gente boa sobre noite, esse assunto. boa noite aos convidados, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de falar num assunto que é muito delicado para mim e para minha família, né? Ana Paula é uma colega de faculdade, é uma amiga, e que o lado que eu gosto muito dela, que é o lado da psicologia, psicoterapia, psiquiatria, né? E nesse momento em que a gente está enfrentando esse luto, ela está fazendo um papel importante na minha vida. E a gente surgiu a ideia da gente falar sobre o que ninguém quer falar, né, Ana? A morte é uma coisa cheia de tabus. Eu digo que é a única certeza que a gente tem da vida, né, do que vai acontecer com todo mundo, mas que a gente pode sim se preparar. Está sendo duro, né? Para quem não sabe, eu perdi a minha mãe. No dia 25 de maio, perdi minha mãe para a Covid. E está sendo muito difícil, né? Aqui está sendo uma forma também de terapia, é uma forma até de enfrentamento do luto. Eu estou encarando de frente e falando da morte, né? Falando para vocês. Porque, como a Ana Paula falou, como a Ana Paula descreveu, está sendo diferente, porque está tendo muita gente, né? Morrendo todos os dias. A gente fica ali no. Para quem gosta de assistir jornal, às vezes eu assisto, às vezes não, todos devem compreender o porquê. E que a gente vê aquele número crescente, né? De óbitos. E na casa do vizinho é mais fácil, né? Quando chega dentro da nossa casa, é que a gente sente, Ana. Quando a gente passa pela situação, é que a gente sente que realmente é doloroso. E está sendo doloroso por várias coisas que a gente vai é, relatar aqui, né? A importância do enfrentamento nessa pandemia. Eu digo para os colegas, né, médicos, amigos e familiares, que os consultórios de psiquiatria e psicologia, em breve, e acho que agora também, estão bastante cheios. Porque vivemos o isolamento, vivemos o sofrimento das perdas, né? De uma forma que ninguém imaginou, né? Muita gente é um estado de guerra, gente. Não é muito diferente de um estado de guerra. Então, está sendo difícil para todos ficar em casa, isolado, para os idosos, as pessoas de risco, né? Aquelas que não podem sair, né? Para nós médicos, porque a gente, mesmo eu tendo enfrentado a morte, eu enfrento todos os dias no meu trabalho, direto com a Covid, nos meus plantões, direto com a Covid, e fica a questão também do medo, né? Do medo pelo paciente, do medo que outros familiares venham a adoecer. Então, é duro. Mas eu estou aqui para
aquela dor se transformar, né? É uma das coisas que a gente pode fazer com a morte, é fazer com que aquela dor se transforme em algo, né? Então, a minha mãe, como ela era uma pessoa acalentadora e amorosa, estamos aqui, eu e Ana, para tentar acalentar e preparar todos, né? Dar um pouco de paz, um pouco de luz nesse momento tão triste. Muito obrigada, Ana. Mas vamos continuar. E como é que você tem visto isso ao seu redor, Giovana? Assim, o luto, as mortes, os noticiários a respeito de como as pessoas que têm vivenciado isso têm enfrentado, né? E, na verdade, eu até fiz questão de trazer um profissional de saúde que vivenciou essa perda, porque a gente vê muito profissional de saúde como herói, e eu não estou dizendo que eles não estão, né, de fato, salvando vidas, mas por trás do papel do profissional de saúde existe uma pessoa que tem mãe, que tem pai, né, que tem filhos e que também passam por essas situações de risco e que, eventualmente, como foi o seu caso, perder um familiar. Familiar é Então, muito importante. De ligação afetiva é importante, né? Família direta. A gente já e, pode continuar. Já teve perda. então eu imagino que você, nesse processo, deva ter até visto como outras pessoas estão também, né, vivenciando esse luto, né, na pandemia. É. O médico, ele trabalha direto, né, com o paciente. Eu não trabalho com a COVID, né? Existem colegas que trabalham mais diretamente. A gente vê hoje muitos depoimentos em TV, de médicos, o que eles passam, como ele tem que dar notícia à família, né? Aí eu me vejo até um pouco agraciada, né? Porque é duro você chegar para um paciente e informar que um ente querido dele faleceu. E a gente se acostuma com esse processo de morte até na nossa faculdade, o que deixa um certo equilíbrio, né, para a gente aceitar, em parte, o que acontece. Então, não está sendo fácil para ninguém, Ana, porque além da gente lidar com o paciente, a gente tem um medo da doença, a gente tem um medo de outra pessoa da família também adquirir a doença, né, e acontecer uma fatalidade. Isso é um enfrentamento diário. Né? A pandemia está trazendo, não só na morte, mas várias questões para serem analisadas, de trabalho, de relação familiar, relação entre amigos, relação de trabalho, trabalho em casa. Então, nós teremos, eu creio que na história teremos assim, uma terra antes e uma terra após pandemia. E que vai nos atingir em tudo, né? No nosso modo de vida, nos nossos cuidados, que eu peço a todos aqui que tenham, né? Porque a gente se expor e a gente estar com a família, para nós, como médicos, a gente teme todo dia levar aquilo para um familiar, né? Então, se aquele familiar tem algum problema de saúde, né? Um familiar mais vulnerável, vamos ter esse cuidado, né? De não se expor. E vamos ter cuidado com a gente também, né? Independente de ser médico, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se proteger. É a máscara mesmo, por causa do meio de transmissão, é o lavar as mãos, é o cuidado com o que você vai pegar em rua, tocar, usar o álcool gel. Então, a gente está vendo um crescimento grande, né? E toda vez que uma pessoa que passou por isso vê, dói. Dói e a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar amenizar isso aí. O que vamos fazer? É isso? Então, Ana, tá sendo difícil. Eu acho que eu tô tendo, assim, certo equilíbrio, né? E eu queria falar, assim, que por a gente estar afastado, a gente não tem um aperto de mão, a gente não tem um abraço, como a gente costuma ver, né? No comum das mortes antes da pandemia. Hoje, você tem velório, que não acontece. A gente precisa daquilo, passar por aquela fase. E se a gente não passa, se a gente não viu, isso fica mais complicado ainda, Ana. Porque você, a partir do momento em que você sabe que um parente seu está numa UTI
e ele desce para uma UTI de Covid e você não vê mais aquele parente, né? Ele vem a falecer e você não vê aquele parente. Você não processa em sua mente que aquela pessoa, ela foi embora. Então é como se ela tivesse viajado e a qualquer momento ela estivesse aqui. É até uma negação, uma das fases da morte, né? Então você fica assim, poxa, eu não vi tudo aquilo que eu via em velórios comuns ou em mortes comuns, que eram as pessoas se reunirem, mas ao mesmo tempo eu me senti muito acolhida por amigos como você, Ana, amigos que eu tenho, pela minha família. Como minha família não pôde estar presente, foi eu, meu pai e um dos meus irmãos, eu recebo telefonema ainda, todos os dias, né? É como se eu recebesse um abraço virtual. Então, todas essas pessoas estão me dando força para seguir, né? E daí a importância também da gente ter um equilíbrio emocional, um preparo para poder seguir. Porque tem pessoas, né? O caso em que você lida, que as pessoas têm uma fragilidade emocional maior, então elas vão aceitar aquilo de forma mais difícil, né? Vai ser mais duro para ela enfrentar. Ela está num processo de depressão, né? Ela não tem o dia a dia que a gente tem como lidar. Não deixa de ser doloroso para mim, não. É doloroso, sim. Mas tem uma força, né? Quem sabe ela me dizendo, Giovana, siga, né? Siga, porque a vida tem que continuar, né? Eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho uma pessoa para cuidar. Então, eu tenho que estar bem para eu poder cuidar dos meus pacientes. Eu tenho que estar bem para cuidar do meu filho. E às vezes a gente veste uma capa, né? A gente bota uma máscara e segue em frente. Mas temos os nossos momentos de tristeza, né? A gente não quer, o nosso papel como médico é não se emocionar, porque se a gente fosse emocionar muito, a pessoa diz assim: ah, o médico é frio. Não é que ele é frio. Se ele não lidar com a emoção dele, ele não consegue ajudar o outro, né? Na hora em que entra alguém conhecido e um familiar, ele tem que ficar de lado, porque a emoção entra. A emoção, né, bate na porta, como foi com a minha mãe. Então, eu não era naquele momento doutora Giovana. Eu era a filha de Dona Maria José. Então, eu deixei de ser médica naquele momento e passei a se comportar como qualquer pessoa normal, né? Na questão hospitalar, na questão das perguntas, na questão da tristeza. Quando chegava o momento de eu visitar a minha mãe, para mim era uma tortura ir no hospital, porque havia naquela situação, né? Ao mesmo tempo, Ana, do equilíbrio emocional, você que tem, não digo todas as pessoas, mas aquelas pessoas que eu vejo que têm algum tipo de ligação religiosa, elas aceitam também com mais facilidade, né? Elas têm uma palavra para passar para você e ela tem um equilíbrio. Não quero aqui dizer que todo mundo vá correr atrás de uma religião, mas isso acontece mesmo. As pessoas que têm algum cunho religioso, que têm alguma crença, elas têm uma certa visão, né, diferente e uma aceitação diferente sobre a morte. Mas isso vai também em contra de como aquela pessoa está a nível de emocional. Porque se ela não estiver bem, não vai ter a questão da religião, né? Ela tem que ter o apoio, ela tem que ter pessoas ligando. Hoje a gente tem aqui, como agora, as redes sociais, né? As redes sociais que trazem todo dia um assunto. Live está na moda, né? Live está na moda. Então, aqui é uma live em que a gente vai, né? Eu acho que isso aí pode até confortar algumas pessoas também que estejam passando pela mesma situação. Então, de repente, aquela pessoa sumiu. Onde aquela pessoa está? Eu não participei de um velório, eu não vi um enterro, ela foi enterrada com poucas pessoas, num distanciamento, né? Não teve todas aquelas, como a gente já falou antes, aquelas fases. Então fica mais difícil, Ana. Fica mais difícil e a quantidade de pessoas que tem, né, vindo a falecer, muito grande, e isso, toda hora você vê, ouve aquela notícia, fica mais difícil ainda, né? Rosana, boa noite, aí de São Paulo, uma psicóloga muito especial, parceira. Gente, eu acabei não interrompendo, não fazendo alguns comentários, até para poder
deixar que a nossa convidada, né, enriquecesse de conteúdo, algumas contribuições, né? Essa doença fez com que as pessoas é, repensassem, né? Tivessem uma consciência nova aí da vida. Quando você comentou, né? É muito diferente. Eu acredito que seja diferente esse processo de enfrentamento da morte, porque falta o abraço, falta o contato, né? No fim, muitas vezes a gente tem a oportunidade, né? De acompanhar uma pessoa querida, um amigo ou um parente que esteja internado, ou que esteja até opte por falecer em casa, e a gente está acompanhando o dia a dia dessa pessoa. E com o coronavírus, a gente não sabe disso. É igual a um acidente, né? A pessoa vai embora, oi pai, ou mãe, né? O filho, saiu de casa, foi para o trabalho, e a gente, na verdade, aliás, é até diferente, né? Porque isso é uma surpresa. Mas no coronavírus, a pessoa vai, se interna e é como se fosse, né? Meu Deus, o que eu tinha para dizer, eu não disse, o que eu tinha para fazer, eu não fiz. Será que. E tem situações onde a pessoa está distante e aí fica naquela dúvida: vou, não vou, né? Não, ela vai sair, né? Não, eu sei que ela vai evoluir bem. E às vezes a pessoa não evolui bem e vai a óbito. Teve uma outra contribuição agora, talvez após a pandemia, finalmente nos faça entender que, apesar de sermos completamente diferentes, entendo, né, como indivíduos, como essa marca digital, né, que temos aqui no nosso dedão, somos absolutamente iguais. O luto é um dos grandes exemplos disso. E a Vedanta, né, que é, na verdade, talvez seja um dos escritos mais antigos, o escrito talvez mais antigo da humanidade, mais de 5.000 anos antes de Cristo, e que é a base, né, do budismo, da yoga, ele diz que ninguém é especial. Nada nem ninguém é especial. Somos todos, literalmente, como foi colocado aqui, iguais, né? Não existe diferença. Então, o luto, como você bem colocou, e esse processo todo tem mostrado isso. A gente passa por esses processos e muitas vezes o endurecimento ou a frieza também faz parte, como um outro comentário que foi colocado também aí, faz parte desse processo lento, né, de enfrentamento, né, é, da morte. Então, foi colocado, pelo que eu entendi, a dificuldade, né, do contato com essa pessoa que está se despedindo, a gente não saber, a gente não conseguir fazer o, o, o processo do funeral, né, em si, não ter o contato com as pessoas. Assim, o que mais você acredita, Giovana, já que você passou por esse processo, que é diferente? Ou isso são essas três situações que você acredita que seja além do volume, né, de pessoas? É, o que mais você acredita que seja importante e que seja um diferencial para que esse processo de luto ele seja diferente na pandemia? Eu acho que a gente deve, Ana, infelizmente, se preparar para isso, né? É, você mandou várias entrevistas para mim de pessoas sobre a questão da morte e a gente tem que saber até dizer da gente o que a gente quer, né? Como é que você quer ser? Infelizmente, gente, é uma coisa dolorosa, né? Mas são dúvidas que na hora a gente surge, né? O que você quer que seja feito com você, né? Aí são as questões chatas, né? Dolorosas, mas que tem que ser conversadas, porque isso vai te preparar. Eu acho que qualquer situação da vida, como uma mãe ou um pai prepara um filho para as situações difíceis da vida, a gente tem que conversar sobre isso, sim. Porque eu acho que se a gente conversasse mais sobre isso, seria menos doloroso. Você não vai deixar de gostar de uma pessoa que foi, porque ela foi. Mas você vai enfrentar, né? Você vai até antecipar etapas e não é recomendado que você viva todas as fases do luto, mas às vezes você pode enfrentar ela de uma forma mais amena, até mesmo para acolher alguém que esteja na mesma situação que você, né?
por exemplo, um irmão, um pai, né? Ou um neto. Então, você vai estar mais na frente um pouco e poder acolher aquela pessoa de forma, né, melhor. Não que você vai deixar de sentir, porque sentir todos sentimos. Mas a gente tem que falar sobre isso. Eu li um pouco sobre como os judeus vivenciam o luto, né? E a gente não está tendo tempo nem de vivenciar. Eles passam, Ana, um ano, né? As pessoas antigamente faziam o quê? Vestiam preto, né? Tinha as viúvas que vestiam preto, hoje não tem mais, né? As pessoas falam, vão para enterro, vão para qualquer lugar com roupa de qualquer cor. Mas aquilo ali é importante. Aquilo ali é importante porque a pessoa está demonstrando aquela dor que ela tem, né? Agora, o que a gente tem que ter cuidado é que para que essa dor não perdure por muito tempo. Né? Diz-se até que vai de 1 a 3 anos a fase de depressão da morte, e a gente tem que ficar atento de quando isso vira alguma patologia. E tem pessoas que precisam sim de ajuda, né? De um profissional como você. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que precisam, né? De ajuda de um profissional. Quando a gente chama do luto complicado, Isso, o luto patológico. isso. Então, às vezes a gente precisa pedir um help a alguém, né? Às vezes a gente vai precisar de uma medicação. Meu cérebro, assim como eu tenho uma hipertensão, uma diabetes, meu cérebro também é uma química. E essa química, ela às vezes se desequilibra. E pode ser necessário uma medicação, pode ser necessário uma terapia, para que venha aquela fase da aceitação, que é a última fase da morte. Não é que você vai ficar conformado, fulano morreu e eu vou estar conformada. Não. Mas é para ajudar você a seguir, né? Você seguir em frente. Você vai pegar tudo aquilo que aquela pessoa passou para você e tentar transformar em alguma coisa boa, porque você herdou um DNA daquela pessoa. Né? O que é que eu vou pegar daquela pessoa, toda aquela parte boa, e vou tentar transformar a minha dor. Eu procuro fazer muito isso, Ana, em minha vida. As fases difíceis que eu passo em minha vida, eu tiro como lição. Né? Dizem que a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. E é verdade. Então, eu tento tirar uma lição de cada episódio que passe, uma chateação, ou chegando mesmo a um luto. Eu tento tirar uma coisa positiva. O que é que eu tenho de positivo em mim? Minha mãe. Ela não se foi. Ela tá aqui, ó, dentro de mim. Eu sou parte dela. Certo? Eu sou parte da minha mãe. E vou divulgar. Ela tinha aquela parte amorosa, de amenizar as pessoas. Eu vou pegar isso aí. E hoje eu estou aqui com a Ana Paula falando sobre a morte e tentando amenizar a dor de muita gente. E, gente, para mim ainda não passou, mas vai passar, né? Nos primeiros dias a gente parece que não está pisando no chão, né? Você faz as coisas, Ana, de forma automática. Você tem que escolher um caixão, você tem que escolher flores, você tem que escolher o que você vai fazer com o corpo, você vai cremar, você vai enterrar, né? E aquelas pessoas que estão longe, como elas vão homenagear, né? E o que a gente pode tirar de positivo da pandemia? Eu acho que a pandemia está fazendo todo mundo, como eu li uma vez, ir para o cantinho do pensamento, Ana. E eu espero profundamente que a gente se torne melhor. Né? Eu espero que a gente se torne melhor, porque a gente está se preocupando muito com essas questões emotivas. As pessoas se ligam mais, né? Falam mais em vídeos, elas falam mais horas no telefone porque elas não se encontram. Às vezes, quando você se encontra com alguém, você não fala tanto quanto você está conversando com um amigo seu pelo telefone. E isso tem, não sei se todos percebem isso, não sei se você percebe isso. A gente tem trocado mais experiências. Nós temos um grupo, eu, Ana Paula e mais 2 colegas de faculdade. Então, a gente troca mais experiências de vida. A gente já tinha isso antes da pandemia, mas eu acho que isso agora está se tornando mais forte. Então, o ser humano está passando para outra fase, gente. Vamos aprender, né? Vamos tirar lições disso aí. Vamos crescer como pessoas, né? Vamos nos tornar melhor.
Vamos ficar em casa, vamos pensar no outro, né? Vamos evitar entrar em contato com quem está mais fragilizado. Vamos apoiar aquele que perdeu alguém. Vamos dar um telefonema, passar um vídeo, dar um bom dia. Porque eu me sinto assim, Ana. Eu recebo todo dia mensagens, né, de bom dia, de acolhimento. E isso eu acho que até no comum não tem. Mas a pandemia está trazendo. É o positivo no negativo, entendeu? A gente está dando mais atenção às questões sentimentais. Giovana, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que, na verdade, todos nós vamos passar por esse processo, né? Eu até costumo, já fiz até postagens, já falei que, na verdade, quando a gente vai dormir, é como se a gente pudesse até fazer uma reflexão, né? Toda vez que a gente vai dormir, é uma morte. Porque a gente não sabe, na verdade, se no outro dia a gente vai acordar. Mas, assim, você fez uma fala que eu achei muito interessante. A gente falar abertamente das nossas famílias e até, de repente, com um amigo, né? Quando a gente faz, a gente discute sobre aquele, eu esqueci agora o nome do termo, quando a gente, de repente, tem que se internar no hospital e a gente faz aquele termo, aquela declaração de que entuba, né, se a gente fizer uma parada, se reanima ou se não reanima, muitas vezes a gente delega isso para um colega. Mas eu achei muito pertinente é, a gente abrir uma roda de conversa nas nossas famílias sobre, ok, se eu morrer amanhã, o que é que eu quero que seja que aconteça comigo, com o que eu construí? É, eu acho que você falou exatamente isso, o que é que quer que seja feito com você? Eu achei extremamente pertinente que quando a gente fala sobre a morte, né, sobre esse processo de vida e morte, a gente primeiro não fala da morte, né? E eu Pode, acho que conversar sobre isso naturaliza, né? E tira um pouco da responsabilidade também de quem fica sobre, meu Deus, né? Como será? Eu nunca conversei, na verdade, talvez eu nem tenha dito um monte de coisa que eu gostaria de ter falado, né? Com aquela pessoa, não consegui me vincular com a profundidade que eu gostaria. E agora cai sobre mim também um monte de decisões que eu acho que eu não estou preparado. Mas ninguém, será que não está na hora da gente aproveitar o momento, né, de começar a aprender a ter um diálogo franco também por causa disso, sim. como uma forma de prevenção? Você fala, vou começar por onde você terminou. Vamos aproveitar o momento, né? Se você tem, se você gosta de alguém, diga que você goste. Se você ama, diga que você ama, né? Vamos desprender dessa questão do dizer o que está sentindo, né? Vamos, a gente às vezes não tem tempo, ou a gente esquece de dizer para quem está do nosso lado como aquela pessoa é importante para a gente, né? Isso eu já ouvi muitas vezes, né? De dizer, quando a pessoa for, você não vai ter mais ninguém ao lado para poder falar. Então, mesmo que as pessoas tenham as diferenças entre si, Ana, é importante você falar para ela que você gosta, que a ama, né? Pode continuar tendo as diferenças, mas você a ama. E que você deve sim dizer. Tem coisas que eu falo, Ana. Assim, se eu não tiver presente, o que vai ser da minha questão familiar, das pessoas próximas de mim, quem vai cuidar. Naquele momento que isso acontecer, o que eu quero que seja feito com o meu corpo? Gente, isso é triste, mas é verdade. Porque você fica na dúvida de, na pandemia, o que você vai fazer com um parente seu, né? Na nossa cultura brasileira católica, existe a questão do enterro do corpo, né? Mas já existem pessoas que falam em cremar, né? Porque o corpo fica e a essência, né, se vai, da pessoa se vai. Então, o que a gente vai fazer? Eu acho importante sim colocar, porque na hora as pessoas podem até, graças a Deus isso não aconteceu conosco, mas as pessoas podem questionar, será que fulano queria isso? Né?
Será que fulano queria que fizesse isso com uma coisa dela, fizesse isso? Gente, isso é vamos quebrar esse tabu e vamos falar sim. Porque na hora em que acontecer, não tem coisa pior do que a dúvida. Será que a pessoa queria que eu fizesse isso? Entendeu? Então, é importante sim. Então, já é uma outra mudança que a pandemia está trazendo para a gente. Né? É uma questão dolorosa, mas temos que falar. E considerando a sua própria vivência, o que você pode compartilhar com a gente, e até o que você leu a respeito, que uma pessoa que venha a ter essa experiência de luto em tempos de pandemia, independente de ser pelo coronavírus ou não, né? Mas que não vai ter a possibilidade de reunir a família e os amigos. Quais são as estratégias hoje que você mesmo passou e que você pode recomendar a quem está assistindo essa live e vai assistir depois também, para que esse processo do enfrentamento da morte ele se dê de uma forma mais confortadora É, dentro do que é possível. Ana, primeiro, você vai ter um choque, né? Vai ter a fase em que você vai se comportar como todas as outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quem é bem próximo da família vai ter que estar com a cabeça, né? Para ir resolvendo. E alguém que vai, né? Resolver, que vai seguir em frente, que vai ter que cuidar dessa questão do corpo. E depois que tudo isso passa, todos vão para suas casas. Agora estamos indo para nossas casas, estamos com nossos familiares. E a gente vai passar choro, de dor, muito, né? No meu caso, porque foi minha mãe, né? Meu exemplo de mulher. E depois disso, você tem que se ajudar, né? Você tem que se ajudar. O ator principal aí é você mesmo. Se você tiver um equilíbrio, você vai falar com isso com seus amigos, ou se você tem um terapeuta, né? Você vai falar sobre isso com um terapeuta. Você vai procurar não culpar ninguém. Às vezes a gente culpa, Ana, né? Às vezes a gente culpa. É uma forma da gente fugir e a gente quer achar um culpado para aquilo ali que aconteceu, né? Então, tem pessoas que estão fragilizadas. Então, você não pode, às vezes, desabafar com alguém que está muito frágil. Aí você pode procurar uma outra pessoa para você desabafar. Ao mesmo tempo, eu tenho as minhas crenças, né? Então, eu tenho a minha crença, eu me apego à minha crença, eu leio sobre o que aconteceu dentro da minha crença, eu vou para o lado em que eu vou ouvir uma música, né? Se eu gosto de algo que eleve o meu ânimo, eu vou procurar assistir algo que eleve o meu ânimo. Eu não vou me entregar totalmente à tristeza, Ana, porque aí corre o risco de você entrar numa depressão e você não sair. Principalmente se você já tem uma tendência. Não é que a gente está dizendo assim, gente, alguém morreu, vá sorrir. Não, às vezes a gente sorri. Mas que você procure para aquilo mais ameno. É como eu disse, você pega aquela coisa boa que a pessoa trouxe para você. O que é que minha mãe tinha de bom? Minha mãe tinha um sorriso, né? Então, eu vou procurar ver uma música para lembrar. Às vezes em mim não vai doer no outro. Mas a gente precisa passar por isso, porque se você ficar em casa, numa caixinha fechada, vivendo só aquela tristeza, aquilo ali vai demorar para passar. Aquela fase da negação, né? Aquela fase da raiva. E você pode entrar numa depressão, infelizmente você pode não voltar, né? Então você tem que procurar a seguir, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu vou continuar trabalhando, né? Vai ser difícil o primeiro dia, o segundo dia, é um passinho, eu digo que é um dia de cada vez. É um passinho de cada vez. Você vai trabalhar naquele dia, você vai ouvir de seus colegas, né, de seus amigos, vai ouvir os sentimentos, os pêsames, vai se sentir acolhido. Mas você, ao mesmo tempo, Ana, você está ocupando a sua mente, a sua cabeça. Você não vai ficar pensando só no processo da morte. Você vai estar ocupando a sua mente com algo para tornar aquela dor, né? E essa dor, ela vai amenizando até um dia ela se transformar em saudade. Nunca vai se deixar.
Mas o hoje, eu não sou aquele do dia seguinte à morte de minha mãe. Eu não tinha condições de estar aqui conversando com vocês, de estar falando. Foi 7 dias, foram 30 dias. Nós fizemos uma coisa que hoje se faz, que é um encontro familiar no 7º dia, com 30 dias, né? Hoje nós fizemos uma live, né, em homenagem a ela, como a gente não tinha um velório, para que cada um da família ou amigo que tivesse falasse algo referente à minha mãe, né? Isso torna o processo menos doloroso. Isso eu não via, pelo menos em Brasil, a gente vê assim, a gente assiste em filmes americanos que as pessoas fazem um velório e conversam sobre a pessoa. E aqui a gente tem a oportunidade de falar. Isso também ameniza, porque você vê que o outro também está, né, naquele sentimento e vai um dando um apoio ao outro. Um caiu, o outro levanta. Outro caiu, o outro levanta. Então, com tudo isso, eu me senti bastante acolhida. E eu acho que tudo isso tem facilitado para mim seguir em frente, Ana. Então, o acolhimento, né, o pensar em outras coisas, fazer outras coisas que você gosta, mesmo forçando a natureza, Ana. Porque é preciso e é necessário seguir em frente. Porque tem outras pessoas que dependem da gente. Entendeu? A questão da vida continua. Né? E não ter, e não ter a ansiedade, né? Para que essa dor, para que as emoções, né? Porque, na verdade, assim, voltando um pouco para a Vedanta, né? A gente fala muito de emoções positivas na nossa cultura, que tem uma pressão por felicidade, pressão por você ser, né? Por estar bem, e de emoções positivas e negativas. Para a Vedanta, não existe emoção positiva ou negativa. O que existe são emoções, é o que a gente sente. Então, não existe esse julgamento, né? Então, uma vez que você tenha a tristeza, ok, você está sentindo a tristeza, ela é natural. Você perdeu algo extremamente importante na sua vida. Isso é necessário. Então, nos primeiros dias, nesses 30 dias, nesses 60 dias, o mais importante é o suporte social, como você comentou. A sua família perto, são os amigos perto. Não é medicamento para abafar a tristeza, né? A não ser que a pessoa já tenha, enfim, um problema de saúde e precise, né? Enfim, deixou de fazer uso da medicação por uma atitude de raiva, né? De revolta. Vou largar toda a minha medicação. Às vezes acontecem essas situações, mas assim, é natural a viver e é necessário viver a tristeza e vão ter aqueles dias que vão estar, né? O sol vai, eu vou enxergar o sol e vão ter dias em que eu não vou ver esse sol nascer, vou acabar voltar mais encolhida, mas estar em contato com essas emoções e ter esse processo, né, de percepção e estar claro para todo mundo que, olha, me perceba, me olha, me sinaliza, né? E você, como você muito bem colocou, eu sou uma pessoa que falo, né? E pontuo e estou de olho nas pessoas ao meu redor, até para que, se essa tristeza ela aprofunda, passa o tempo e eu não saio dela, fico na negação nesse primeiro estágio meses a fio, fico na revolta meses a fio, eu não evoluo, aí eu estou num luto complicado mesmo e eu preciso de fato, né, é, é, de ajuda. E eu achei extremamente interessante essa experiência virtual, porque muitas vezes eu já fui em velórios tradicionais e nem sempre eles são tão ricos de participação, de expressão das pessoas em relação a como a pessoa que se foi impactou na vida delas. Muitas vezes a gente, eu pelo menos, né, na minha experiência, eu já fui em velório, a gente entra, vê, dá um abraço, né, nos familiares e fica quieto em silêncio. Nessa comunidade virtual,
as pessoas falam a respeito dos seus sentimentos, né? Tem a oportunidade de dizer o quanto aquela pessoa foi importante ou não. E eu espero que com o fim desse processo, isso seja agregado nos velórios presenciais, É, né? Que a gente deixe de silenciar e passe a verbalizar o legado da pessoa na nossa vida, como você bem colocou, a respeito da sua mãe. Então, eu acho que isso é, é significado, né? É a gente poder expressar o que a vida daquela outra pessoa se tornou vida na nossa vida. e foi Eu muito, achei muito uma experiência muito rica, Ana. Acho que você chegou a assistir, né? A questão até da evolução, não sei se você assistiu, de 7 dias e 30 dias, né? E a gente acaba trazendo as pessoas da família para mais perto, né? Porque quem mais participa disso é a família. E você sabe quem são os seus amigos, né? As pessoas dizem assim, na hora que a gente está passando por um problema, a gente sabe quem são nossos verdadeiros amigos. E assim, eu me senti uma privilegiada de receber tanto apoio. E aqui agora mesmo estou vendo todos que estão entrando, gente. Eu não estou falando aqui, mas eu estou vendo todos que estão, né, participando da minha família, né, os meus amigos. E agradeço a vocês, né, porque o que eu tô hoje foi devido a vocês e é devido a você também, Ana. Entendeu? Hoje, se eu tô assim, é porque existem pessoas como vocês, né? Então, a gente tem que começar a falar o que a gente tá sentindo, né? Falar da pessoa. Então, isso tá trazendo um pouco mais de paz para mim, né? E a significância da minha mãe, como ela foi importante na minha família, como ela era, e a gente começar a conversar sobre tudo isso. E obrigada aqui. Deixa eu falar umas pessoas, Ana. Mira, eu vou falar as pessoas que eu conheço, né? Mas vou falando também quem eu não conheço. uhum. Soraya, Mira, Ivete, Ruth, muito obrigado. Soraya, obrigada. Vocês são a minha força. Fabrícia, Romilda, Mira participa muito, Luzia, Rita, Ruth, todas essas pessoas amigas, Ana, e pessoas da família. Tainá, Ana Lúcia, que é uma das nossas amigas, né? A Ana Clara, eu também quero agradecer, que a Ana Clara me deu muita força, né? No momento, a você, Ana Paula, Ana Lúcia, Manuela, Eliana, João Paulo, Mira, bastante participativa, Eliana, Rosilda. Gente, é muita gente aqui, com mensagens que com certeza eu vou ler todas com carinho e vou aos poucos agradecendo, certo? Então, muito obrigada por vocês existirem, né, na minha vida. E se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, né? Então, eu só tenho a agradecer a força que vocês me deram. É uma perda que, para mim, é muito importante e que eu não vou trazer à tona a emoção aqui, porque o nosso objetivo é apoiar, né, Ana? Então, eu tenho a agradecer o apoio de todos vocês. E a você também, Ana, que é uma grande amiga. Essa é uma live especial, e a gente agora está, né, enfim, nesses minutos finais. Eu também tenho que agradecer bastante a sua disponibilidade, né, a sua natural sinceridade, generosidade em estar aqui com a gente. Eu vou salvar, com fé em Deus. Da semana passada eu não consegui, mas vai dar certo. Espero, para quem tiver interesse, poder compartilhar, porque ela foi bastante rica, né? Em conteúdo, em dicas, o que a gente precisa colocar em prática, né? O que a gente discute, É, o que todos nós passaremos,
por essa situação que você passou, né? E mais de uma vez. E por mais que a gente fale, a gente nunca está preparado. Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, é isso, né? E uma dos grandes, pelo menos para mim, um dos grandes que eu vou colocar na discussão é isso. O que quer que seja feito com você? Eu acho que isso é algo que a gente precisa falar sobre, a gente precisa, quando sair da live, discutir, né, com as pessoas à nossa volta, com os nossos pacientes, mesmo assim, não quando a pessoa tiver com um problema de saúde, né, mas assim, dentro do plano, pensando, né, na vida dele, no aconselhamento, A né, gente de vida. também é um plano, né? É o plano final, mas é um plano, né? É um plano, né? Assim, o que é que você pensa para a sua vida, né? Ah, eu penso nisso, 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 sim. E a sua morte, né? Isso também deve fazer parte e não ser encarado como algo fúnebre, né? É aquela questão da nossa mente mente, né? A nossa mente mente e a gente precisa encarar isso de uma forma, enfim, mais amadurecida. Eu não estou dizendo que não vai ter sofrimento. Pelo amor de Deus, não é uma visão fria, matemática, né? Assim, meu Deus, ela está sendo dura. Não, eu estou usando a lógica até para ajudar as pessoas que vão ficar, né? E compartilhar com elas algumas decisões, porque a gente tem algumas pessoas que têm essa tendência, né, de ser mais centralizadoras. Mas a gente está provando na pandemia que a gente precisa um do outro, né? E eu acho que falar dessa transição é muito importante. Isso Você, mostrou para mim. Carol, obrigada também, viu, Carol? Minha cunhada, Ana. Rita Oh, Caterina, Ana Lúcia também participando muito, né? Obrigada aí, fez no gente. Instagram hoje. Pois é, Ana, Então é isso. eu te agradeço, né? Porque o falar aqui também é uma forma de desabafar, né? Esse sentimento que está passando dentro de mim. Eu digo assim, que estou com um turbilhão de emoções, né? Essa perda, esse momento da pandemia. E eu gostaria de pedir aqui para as pessoas para elas se cuidarem, né? E cuidarem dos seus entes. Não saia, gente. Não saia sem máscara, gente. Né? Vamos evitar trazer isso para dentro de nossa casa. Eu tenho aqui, mora comigo uma secretária e tenho meu filho. Eu vou dar meu plantão, eu tenho todo um cuidado, Ana, na questão de como proceder em plantão e como dentro de casa, porque eu sou uma pessoa que eu estou indo e vindo, né? E o, se eu tivesse trabalhando diretamente, né? Mas a gente nunca sabe, né? Por onde essa Covid, né? Vai nos atingir. Ela não tem endereço, nem data, nem hora. Mas a gente pode evitar muita coisa, né? E principalmente cuidar das pessoas mais vulneráveis, né? Os nossos pais, os nossos tios, avós, né? As pessoas que têm os problemas de saúde, né? Vamos evitar, gente. Vamos respeitar as pessoas que também estão ao nosso redor, né? Vamos respeitar para a gente tentar passar com menos dor por essa pandemia, porque ela está trazendo, eu vejo assim uma terra chorando, Ana, né? Um planeta Terra, se eu fosse resumir hoje, era um planeta Terra com lágrimas, e essas lágrimas não param de descer. Mas está nas nossas mãos o poder de parar, de enxugar essa lágrima e de continuar. Só depende de cada um fazer o seu papel. Né? Se você não E se vamos cuida, conseguir. vamos conseguir. Vai passar. Vai Vai passar. passar. Com fé em Deus. E vai passar. Obrigado, Ana, pela sua oportunidade. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, gente, a cada um que esteve aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Giovana. Que Deus te abençoe, a toda a sua família, a todo mundo, a família de todo mundo.
muita proteção, muita segurança e realmente torcer, visualizar para que isso tudo acabe mais rápido do que a gente imaginou, tá bom? Amigos, meus familiares, né? Meus irmãos, né? Meu pai, meu filho, minhas tias, todas, primos, né? Porque está sendo difícil para a gente, mas a gente está sim um segurando na mão do outro. Isso é importante. Estamos de mãos dadas, né? E os amigos Família. vão segurando também a gente, viu? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês também, tá? Um beijo grande, ó, no coração, viu? Se cuidem. Um beijo. Beijo. Tchau.